Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando. Estamos pela AltV, a TV da internet, e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, tudo aí à sua disposição para você acompanhar a nossa jornada de hoje. Até a 13h, curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto, e para a conversa de hoje, nós vamos receber o Guilherme Brito, advogado, gestor empresarial. Ele é sócio da Think Results e também da padaria Santa Marcelina. Guilherme Brito por aqui, um papo muito legal que a gente vai ter com dicas, com informações super bacanas para você montar a sua ceia de Natal e a sua ceia de Ano Novo também. Guilherme Brito, boa tarde, como estão as coisas? Tudo bem? Boa tarde, Mauro. Boa tarde. Eu quero agradecer aqui a Zenilda, ao Pedro, Fausto, pelo carinho, pela atenção, e a todos que estão nos ouvindo, assistindo. Muito obrigado aqui. Estar às vésperas do dia de Natal é muito bom, né? Muito obrigado. Momento alegre, momento festivo, né? Essa é a época mais festiva do ano, né, Guilherme Brito? A gente vê as ruas, as fachadas enfeitadas, muita gente de férias, o Ano Novo se aproximando, e antes disso, como você destacou, o Natal. Estamos aí a poucos dias da grande data. É tempo de distribuir amor, distribuir sorrisos, promover a união, abraçar todo mundo que a gente ama, transformar o sentimento de paz em alegria e em dias melhores também. Só que para quem organiza as festas, as tais ceias, a preocupação é grande, hein? Pois sempre surgem dúvidas sobre o que servir no cardápio, como arrumar a mesa, além de outros detalhes que entra ano, sai ano, não é, Guilherme? São sempre difíceis de resolver. Antes da gente entrar, de fato, aí na questão das dicas, de como tudo isso deve funcionar, um sentimento aqui, uma sensação, não sei se você compartilha disso, acho que as pessoas antigamente tinham mais tempo para preparar as ceias, né? Eu tenho a impressão que as coisas começavam antes. A gente está aqui no dia 20, na boca do Natal, tem gente que não se mexeu para absolutamente nada, vai deixar para o dia 23, dia 24, enfim. É isso mesmo que acontece? As pessoas estão deixando para a última hora? Sim, sim, o Natal, até para ser redundante com o que você falou, para mim é uma data muito gostosa, né? As pessoas realmente mudam o seu estado de espírito, independente de que religião elas se professem, mas parece que o mundo dá uma reorganizada e funciona como ele deve ser, como deve funcionar realmente, né? Com tranquilidade, sabe, com as pessoas mais se confraternizando. Então ele dá uma viradinha de chave, né? E a gente esse ano veio depois de uma Copa do Mundo, veio tudo aí, parece que esse ano o pessoal vai estar entrando mais motivado. E realmente a ceia de Natal, eu não sei por quê, ou culpa da gente que começa a oferecer muitos serviços, ou culpa da mãe, da avó, traz um comodismo, né? Porque todo mundo fica assim, aonde que vai ser a ceia? Vai ser na casa de fulano. Então fulano é que se vire, né? E quem fica com a ceia de Natal fica com o problema, né? O que fazer, como fazer, o quanto fazer, e aí fulano não come isso, Beltrano não come aquilo, enfim, fica uma... E realmente as pessoas estão deixando cada vez mais para a última hora, seja por causa do dia a dia, do excesso de informação, de que recebe, então fica conectado com um monte de coisa e quando menos vê, está aí há 2, 3 dias do Natal e não comprou o peru, não comprou as coisas e precisa correr. Então, realmente, as pessoas têm deixado cada vez mais para cima da hora e a gente sofre com isso aqui também, porque o pessoal chega ali faltando 2, 3 dias, quer todos os produtos e a gente sabe que não é isso mais que acontece. Você estando aí há 5 dias, você tem uma coisa a oferecer, há 3 dias outra, um dia as suas opções já vão diminuindo, né? Tem aqueles que fazem tudo em casa
que tem mais tempo para isso, ou nessa organização, né, das pessoas que virão para a ceia, cada um traz algo pronto, também tem dessa Sim. combinação, e tem aqueles que compram absolutamente tudo pronto, encomendam, né? Isso também atrapalha vocês lidam com as encomendas aí, então eu não vou assar o peru em casa, eu já quero trazer ele pronto lá da Sim, padaria, enfim, como é que sim. isso funciona nesse aperto para vocês? Aqui na Santa Marcelina, e eu acho que em inúmeras outras casas que tem, a gente tem um estoque, né, para aquele momento, né? Então a gente recebe um número X e também a gente tem uma capacidade para entregar também, que a gente tem de respeitar para entregar realmente o que é preciso, né? Então, às vezes, as pessoas, quando chegam de última hora, elas já não vão encontrar, na vez do peru de 10 quilos, só vai ter o peru de 2. Enfim, aí traz um pouquinho de problema. Não digo problema, né? Mas é um problema gostoso, né? Quando a pessoa precisa e a gente pode resolver. Mas aí tem esse estresse, que você tá a pessoa começa a ficar nervosa porque ela já não começa a ter tantas opções, né? E às vezes e muitas vezes também já vem a pessoa com o peru aqui só para a gente assar, né? Então a gente quer resolver o problema da ceia de Natal e de Ano Novo. Então Também tem esse serviço, você pode encomendar o tem. peru já assado ou levar o peru para ser assado aí em vez de assar em casa. Sim, acontece muito. Às vezes a pessoa tem o seu açougueiro que ela já tem esse costume, mas não tem o forno grande. E aí a gente aqui assa para a pessoa também, não tem problema nenhum. Mas a gente também vende os nossos assados aqui. Agora, existem tradições que são respeitadas. Vamos falar primeiro do Natal, evidentemente, porque é a data que vem Sim, primeiro, né? primeiro. Existem os alimentos que são tradição e que não podem faltar na ceia, e outros que acho que a modernidade traz também essas situações, né? Sim, Alimentos que as pessoas, de repente, nem podem consumir, substituem por outros, questões de saúde. sim, Como é que sim, isso vem ao longo do tempo? Novidades no cardápio que são sim. inseridas? O Natal é muito legal porque, principalmente aqui no Brasil, mostra essa mistura de culturas que a gente tem aqui, né? Você vê o Peru. O Peru mesmo, a origem dele é americana. Ela vem lá dos Estados Unidos, ali dos índios. É tradicional do americano, né? Quando a gente pega essas carnes mais gordurosas, pernil, o lombo, isso já vem muito da Europa, né? Então, e aí foi se trazendo tudo para o Brasil e a gente faz um mix de todas as culturas, né? Então, assim, a gente não pode deixar, as pessoas querem tradicionalmente o peru, o pernil, o lombo. Aí, ao longo do tempo, surgiu o chester, né? Veio aquela bolinha tender, vai diminuindo, né? Então, vai se introduzindo outras linhas. Tem gente que já vai para a linha de carnes, o churrasco já é uma coisa que já está entrando na cultura do Natal, ou a pessoa fazer o churrasco, o arroz de passas, que é o tradicional, o arroz com amêndoas, o pessoal briga que não quer, mas tem, né? Então, e você vê, a indústria vem trazendo outros alimentos. E a gente vê também que a própria a mudança da juventude, que não está acostumada com esses alimentos, também vem trazendo os seus do dia a dia, né? Já vem a avó já faz a batata frita para o netinho que não vai comer a batata cozida, enfim, já vai vindo outros alimentos. Eu acho que o mais assim, o Chester, o lombo mais recentemente tem entrado com mais força na ceia de Natal. O peixe, tem muita gente já trazendo peixe, e com o aumento do preço também aí as pessoas vão buscando alternativas, né? Mais para frente, a gente vai conversar sobre essas controvérsias, né? Das passas no arroz, das amêndoas, da maçã na maionese. Mais para frente, a gente vai rir um pouquinho aqui em relação a isso, até chegar na sobremesa, porque vai ter que entrar nessa conversa o tio do pavê. O tio do pavê está sempre presente. Mas a questão, Esse é já que você citou, tradicional. já que você citou o Chester,
O Chester é um nome dado por uma determinada marca para essa ave. Também tem uma controvérsia. O Chester, afinal, o que é? É um frango diferente? Todo mundo quer também Então, falar um pouco sobre o que é o Chester. o Chester aí tem. Eu já escutei algumas histórias. Primeira história, quando inventaram, falou que era um frango, não sei se você escutar, que ele ficava sentado o tempo todo, que não levantava, por isso que ele engordava, né? Mas ele, na verdade, é uma mudança genética, né? É o cruzamento de várias aves, e aí deu aquele, vamos dizer assim, frango, que tem mais peito e coxa, justamente para ser assado no Natal, né? Aí que ele já é mais acomodado, já cresce mais redondinho, já tem uma alimentação própria para essa data, né? Impressão minha, mas a ceia do Natal ela é mais pomposa, ela é mais completa em relação à ceia de Ano Novo. Porque muita gente viaja, ou vai para o interior, ou vai para a praia, mas assim, quer comer antes da meia-noite para poder estourar uma champanhe ali junto com as pessoas, junto com a família e os amigos, seja na beira da praia, ou seja ali no campo, enfim. Então, parece que tem menos trabalho, parece que tem menos coisas ali, a preocupação é menor no Ano Novo. É isso ou não? Eu tenho essa impressão também. No Natal, até acho que assim, vamos voltar um pouco à cultura do Natal, aquela da fartura, né? Até tem uma história interessante da ceia de Natal. Por que ceia de Natal, né? Por que você faz aquela ceia? Na Europa se tinha muito aquela coisa dessa noite de Natal, as pessoas estarem esperando os viajantes, né, com as portas abertas e ali receber as pessoas. Então eu fui pesquisar porque a gente, pô, vamos falar de ceia de Natal, então eu gostei muito essa fartura para receber as pessoas, né? Então, se tem isso na casa, você quer fartura, você quer presentear as pessoas com alimentação, com doce. E o Réveillon é muito festivo, é muito aquela coisa, é a virada, né? As pessoas esperam a virada para tomar um champanhe, para beber, vamos lá, é mais alcoólico do que se alimentar, né? Você festejar. E o Natal tem essa tradição mesmo de comer bem, de você sair, de abrir o bolo, né? Então, se você comer o peru, e ter as sobremesas, né? Ter os doces, então é mais tradicional mesmo essa fartura da ceia de Natal, né? E nessa fartura da ceia de Natal, Guilherme Brito, o que pode ser antecipado, sem causar problemas? Aquilo que você pode já ter ali pronto, pré-pronto, guardado na geladeira, o que dá para fazer antes? Bom, vamos lá. Você pode ter todos vamos lá, o pernil, todas as partes de carnes, você já pode deixar ali já pronto, né? Pronto assim, já ter eles no congelador, na geladeira, já estarem prontos para serem assados, né? Tudo o mais, o ideal e o gostoso é fazer no dia, né? Porque a preparação no dia também é gostoso, você cozinhar o arroz, a batata, até porque a ceia de Natal é o almoço de Natal de muita gente, né? Pelo menos lá em casa a gente repagina e aí vira a ceia, vira o almoço do outro dia, né? A gente só corta, deixa mais bonito, mas é sempre fazer tudo fresquinho. Agora as partes de carnes, já ter tudo ali e um dia antes você já pode preparar. Sobremesas você já pode preparar com 2, 3 dias de antecedência, já ficam prontas na geladeira. Que o problema depois é ter espaço na geladeira para guardar tudo, né? Melhor é fazer tudo ali o quanto antes. Você vai recorrer ao vizinho para guardar na geladeira, e o vizinho também não vai ter espaço na geladeira, porque ele está com o mesmo problema. Aí é um tal, eu já escutei isso da minha época de criança, preciso comprar mais uma geladeira, um freezer. Aí você passa para quê? Não, tá vendo, tem um monte de coisa, não tem espaço. Falei, mas é um dia só. Acontece na casa de todo mundo. Já que você tocou no assunto da ceia de Natal, ser o almoço do pós-Natal, do dia seguinte, é o tal do soborô, né? O soborô, ele é
ele é consumido na forma como ele foi pensado para o Natal, ou dá para fazer outras receitas com Dá para fazer, aquelas formas? dá para fazer muita coisa. O soborô é uma delícia, né? Porque aí você já refoga, aí você faz o refogado ali com cebola, você corta o peru, o tender, faz aquele mix de carnes, refoga com cebola, pode às vezes fazer por uma maionese e deixar um creme de leite, dependendo do gosto aí, e aí já pega a farofa, já mistura com arroz, já bota um feijão. Quer dizer, aí é muito bom, né? O soborô no dia seguinte é uma delícia. Agora, e precisa consumir, porque a gente não pode desperdiçar, né? Isso é uma coisa importante. A gente tem de saber dosar essa ceia para não ter desperdício, porque não é raro acontecer a pessoa comprar, levar muita coisa, ficar e aí acabar sobrando, né? Então, é bom ali, eu sempre faço uma conta vai no máximo 400, 500 gramas por pessoa, no máximo, né? E também acondicionar direitinho, porque tem muita gente que não acaba não comendo e você pode doar. Então é muito importante fazer essa conta para não ter excesso também, porque o desperdício financeiro, o desperdício de comida é uma coisa que a gente também nos dias atuais e sempre não pode levar, né? Isso é verdade. E aí, como é que entra a orientação de vocês aí no negócio, na hora da venda? Olha, quantas pessoas estarão na ceia? Isso. Essa conta é feita para orientar o E comprador, o consumidor, aí no sim, balcão? sim. O que a gente sempre a gente pergunta? Para quantas pessoas são? Né? Vai ter outras coisas, vai ter outras comidas, né? Tem pessoas, por exemplo, a gente aqui, às vezes a pessoa encomenda uma tábua de frios e uma cesta de pães, vai ali para enquanto vai chegando o pessoal. Depois vai ter o pernil. Então, você vai fazer um balanço do que você tem, vai oferecer no total para você ter um balanço. Vamos lá, ninguém come 1 quilo de comida, vamos ser sinceros, né? Você fala de umas 400, 500 gramas, Só se comer com os olhos, né? Porque é, é, você olha e fala, eu vou encher o prato, né? e depois sobra. Então, Sobra. aí você faz esse balanço. Eu vou ter salada de entrada, eu vou ter uma tábua de frios, eu vou ter uma cesta de pães, eu vou ter o arroz, eu vou ter o pernil. Então, você já faz um balanço. Vou ter 15 pessoas, 20 pessoas, 30, né? Você só vai ser minha família, 5, 4, 5 pessoas. Então, você faz esse balanço, sim, para não ter o exagero, né? A gente, todo exagero é ruim, né? Sim, sem dúvida. Agora, você já falou de certa forma, nós por aqui, os brasileiros, a gente a gente herdou, a gente imita os hábitos europeus, os hábitos norte-americanos para esse momento, para esse período. É, Só que são realidades diferentes, né? A gente está falando de localidades frias, onde tem Sim. neve, Papai Noel vem Uhum. agasalhado, aquela coisa toda, né? É, É, isso também está presente nos alimentos. São alimentos sim, quentes, gordurosos. calóricos, que trazem energia. O que é que dá para fazer o contrabalanço aqui para o nosso país tropical com esses alimentos que são próprios de países frios? Sim, é muito interessante porque justamente toda a Europa, os Estados Unidos, vamos citar também como exemplo, estão no seu auge do seu inverno, né? Por isso dessas comidas calóricas, porque é para dar energia realmente, para dar e até por isso da bebida alcoólica, né? Do vinho, para produzir energia realmente. Agora, assim, nós aqui a gente percebe que o brasileiro faz um balanço, né? Ele traz muito, por exemplo, a presença do arroz aqui é muito presente, na Europa não é tanto. Aqui a gente tem essa coisa de as saladas fazem mais parte do nosso cardápio do que lá fora, né? A própria procura de algumas pessoas pelo peixe, né? É, então a gente tem esse balanço, né? Então a gente faz o brasileiro tem esse a farofa, essas coisas assim que são mais a nossa cara, né? Você vê que tem esse balanço nas ceias e na alimentação como um todo, né? Falar de você um pouquinho, Guilherme.
Um cabeleireiro, ele não é só o dono do salão, ele corta cabelo, ele faz os Sim, penteados. Um sim, mecânico, ele não é só o dono da oficina mecânica lá, ele vai cuidar dos sim, carros, vai mexer nos motores e tal. sim, sim. Você também vai para a cozinha, você é ou você é o administrador, organizador de toda essa história. Você tem ali o Não, seu mestre Cuca é, incutido? não, eu gosto de. É gostoso, né? Você participar dali, só que te traz muita responsabilidade, né? Aí eu prefiro orientar, Uhum. orientar e provar, porque É, a gente. Mas é gostoso, você trazer às vezes um detalhe, uma coisa que talvez assim em casa com a família não vai ter de primeiro momento, né? Mas é gostoso você ficar ali é, fazendo aquilo, olhando o forno para ver se o peru não vai queimar. É uma parte gostosa. Talvez pelo dia a dia a gente não consiga, né? Porque a rotina, a gente aqui acaba muito no operacional, né? Você tem de fazer a compra, você tem de gerenciar a venda, você tem de atender o fornecedor, o funcionário, o cliente. Às vezes não acaba aqui você podendo desempenhar isso. Você fica às vezes na cozinha na hora do movimento, é, olhando, vamos dizer assim, a logística do prato, né? Ó, lá está fazendo a proteína, aqui está fazendo o arroz, juntou, foi para a mesa. Então a gente fica muito nessa rotina. Mas em casa a gente fica mais. Só que a gente tem um problema na cozinha que as esposas não gostam da gente na cozinha, que a gente faz muita sujeira, porque a gente pensa que está no restaurante, que tudo é amplo, é fácil, e aí assim, em casa é um tal de farinha aí pro chão, a cebola corta né? Então a gente pensa que está no e acaba assim, se espalhando muito, né? E a comida tem uma coisinha, um ingrediente que às vezes cada um tem o seu, né? Então, mas é gostoso. Eu gosto de participar da, da rotina e da cozinha de casa. elas não gostam da sujeira e tal, mas depois que a comida está pronta e está servida, falam, "Ah, mas valeu a pena, né? Tudo bem, sujou Valé, tudo, mas ficou uma maravilha." não, é bom, é bom, é gostoso. Mexer com alimentação é uma coisa muito gostosa, né? Para muitos é um hobby, para outros é uma devoção, um negócio, mas é muito bom, é muito saudável, né? É. Você falou instantes atrás sobre a tábua de frios, enfim, é aquele momento em que as pessoas estão chegando e você quer já servir algo, né, para preparar o que vem pela frente, né? Quais são Sim. os frios que são bacanas para uma pré-ceia, digamos assim? Você tem ali a nossa tábua de frios, olha, assim, nossa, e tem um mix. Presunto Parma, salame, a copa, o peito de peru, os queijos, né? Queijo em cubinhos, o prata, o parmesão, o provolone, o emmental mais adocicado. Então, você ter eles ali como um aperitivo é muito gostoso, né? Você poder ir comendo outro, fazendo um mix de sabor. Você tem um presunto parma ali bem cortado, fininho, numa tábua de frios, é uma delícia, né? Um salame italiano, uma copa, né? Um pastrame, que é bem leve, é muito bom. A gente tem esse mix nas nossas tábuas de frios e queijos. E o que acompanha, tanto para quem curte o álcool e para quem não ingere Sim, álcool de maneira alguma. O que acompanha? exatamente. Não, essa tábua de frios é assim, para quem curte, quem vai tomar uma bebida alcoólica ou não, ele é perfeito, né? E aí acompanha você ali com os pães, né? Com um pãozinho, mini pão de torresmo, um mini pão de alho, enfim. Aí a gente tem alguns pães especiais, aí fica muito bom, né? Que a tábua de frio já por si só já se acompanha, né? Então, aí e ela é bonita, tem toda a decoração, então vale muito a pena. O que é muito pesado e que deve ser consumido com cautela, né? Porque a gente está falando e vai se alimentar tarde da noite, depois as pessoas Sim, vão ingerir álcool, vai dormir depois, enfim. sim, A gente tem que prestar atenção também por conta da saúde. O que é legal sim. ter ponderação? Aí eu não sei se dá para ter uma ponderação nessa data, né?
Mas eu acredito que a gente tem sempre que ter o equilíbrio, né? Tanto com a bebida alcoólica quanto com a alimentação, porque você trouxe um dado importante. Nós estamos ali à noite, dali você já vai direto para a cama, a sua digestão, aí como falam os médicos com propriedade, vai ser mais lenta. No outro dia é um tal de sal de frutas para cá, chá de boldo para lá, para ajudar a fazer a digestão. Então, é fazer a moderação, principalmente com as carnes mais gordurosas, né? Que você tem ali o lombo, o pernil, o leitão, que também o pessoal gosta, principalmente da cultura portuguesa, tem ele muito presente. E porque depois eles, junto com os doces, fazem uma combinação que pode, às vezes, ser um pouco... E respeitar, né? Eu sempre falo, às vezes as pessoas, é Natal, eu posso tudo. Não é assim. No outro dia é dia 25, é dia 26, e a gente tem de continuar vivendo os outros dias. Então, a gente precisa ter moderação nesses dias, né? Eu tinha te perguntado aí instantes atrás sobre ir para a cozinha, né? Se o dono do Sim, negócio vai para a cozinha ou não, e dando esses outros exemplos. Pelo seguinte, pela manutenção do padrão, né? E aí o sim. consumidor fala, nossa, eu quero ir lá na Santa Marcelina porque eu sei que o peru ali vai estar daquele Isso, jeito, que o Chester vai estar daquele jeito também, enfim. sim, E para quem não põe a mão na massa, que é o seu caso, você fica mais na supervisão e na sim. organização, como é que se cuida do padrão? Porque, claro, você tem lá o seu chefe de confiança, Não. Aí, aquele não muda nunca, porque ele é sim, o cara que vai dar a situação igual para tudo, sim. né? Sim. Não, aí a confiança, a gente não pode abrir mão disso, né? Então, a confiança no profissional, e lógico que nós estamos aqui sempre supervisionando, mas aí você conta com profissionais de longa data e na responsabilidade deles. Então, tem todo e tem toda uma preocupação e uma preparação de ter todos os produtos de primeira linha, seja para o tempero, seja a própria carne, enfim, tudo feito com responsabilidade e carinho. Isso aí não tem como não abrir, não pontar e confiar nisso. Faz sentido na ceia de Natal servir panetone, colocar o panetone lá, deixar ele presente ali, quem quer vai lá e se serve, ou Sim, não tem nada a ver, porque aí é um doce antes da sobremesa, ele está lá. não, aí a festa, né? Tem que estar tudo junto, está tudo presente. Aí tem pessoas que só gostam do panetone a partir do dia 25. Então, tem gente que já está comendo panetone já tem quase 30 dias. Então, ele é presente. O panetone faz parte do Natal, né? Assim como o bolo rei, quando chega ali o dia dos reis, né? Que o Natal é todo esse período, né? De 25 a dia 6 de Janeiro, sim. janeiro é Natal, é período de Natal, né? Então faz parte, nesses 12 dias aí, você ter o panetone, faz parte da cultura de servi-lo como sobremesa. Aí tem diversos tipos aí que o pessoal cria. Então faz parte para mim faz parte da sobremesa, né? É. Você falou, tem gente que já está comendo panetone um mês antes, né? A gente, ano a ano, vê o panetone chegar mais cedo. Tem, obviamente, uma situação mercadológica para isso. Sim, É, aí vocês produzem panetones na Santa sim, Marcelina. sim. Como é que Inclusive nós diferencia produzimos. um panetone de padaria do panetone industrializado que a gente está habituado? Aqui tem uma coisa do Natal que a gente mantém o ano todo, praticamente, que é o panetone e a rabanada, né? A rabanada era só na época de Natal, aí depois a procura durante o ano é tanta que a gente mantém a rabanada durante o ano todo, né? É um daqueles produtos que a gente era sazonal e acabou virando definitivo, né? Mas tem a sua diferença. Você pode sentir no panetone industrial, vamos dizer assim, uma questão mais de conservantes, né? Um paladar. Quando você pega um panetone, muitas vezes de padaria ou feito artesanal, você não é uma coisa muito forte o açúcar, ele tem um sabor suave do panetone, né? Nos industrializados você sente aquela essência muito forte do panetone, você sente um gosto de açúcar mais marcante, né? E nos artesanais você vê a presença
mais suave do sabor do panetone, né? Que o panetone é uma coisa muito artesanal, ele é difícil, você tem toda uma preparação. Um panetone é feito aí, leva quase 2 dias para ser feito, né? Artesanalmente. Você tem a preparação dele, que a gente chama do pé, que é o fermento dele, você leva ali um dia para fazer, um meio-dia para fazer ele. No outro dia você vai fazer a massa, vai misturar as passas, vai juntar esse pé, vai deixar ele pronto para assar, esfriar. Então, ele é complexo. O panetone é um bolo difícil, vamos dizer assim, de ser feito, né? É difícil inovar no panetone, as pessoas preferem ainda o panetone de frutas, em grande parte, o Olha, panetone com frutas, porque tem com chocolate, tem com mais chocolate, tem com mega, super, hiper, blaster chocolate. é, o Mauro, você sabe que a gente tem o tradicional, o verdadeiro, o panetone raiz é o panetone, é de frutas, pronto, acabou. Dali em diante, a gente tem uma questão de acomodar gostos, de tendências. Aí você põe chocolate ao leite, aí é gotas de chocolate, aí tira o chocolate, põe Nutella, tira a Nutella, põe sorvete, tira, tira tudo e vende com doce de leite. Mas o panetone, porque depois você não sente mais o gosto do panetone. Se você compra um panetone de chocolate, você vai ver que esse que é o quê? O chocolate. O panetone É é só verdade. o meio, é só o meio. E a gente tem visto isso não só no Natal, como na Páscoa, que o ovo de Páscoa, o que era? Um ovo de chocolate, né? Grande, bonito. Aí você tem o chocolate X, o Y, o Z, e o panetone também, né? Ele vai se acomodando e acomodando gostos. Então você põe panetone de Nutella, panetone de gotas de chocolate, panetone com doce de leite, panetone é, com avelã, e vai acomodando gosto e vai entrando nos mercados, né? Aí o cara quer um panetone de sorvete, inclusive a gente faz aqui. E dentro dele é só sorvete, mas está dentro do panetone, né? Então você vai acomodando ao gosto do seu cliente, né? Mas um panetone verdadeiro é aquele de frutas, que você corta E, ali, bonito, né? e que sente o sabor da massa, senão é o que você falou, você só vai querer chocolate, então você compra chocolate, não compra Chocolate. panetone. Exatamente. Programa Gente que Fala no ar. Hoje aqui a gente conhecendo dicas para ceias de Natal e também para ceia de Ano Novo com o Guilherme Brito, ele é sócio da Think Results e também da padaria Santa Marcelina. Estamos aqui pela UTV, a TV da internet e também pelas nossas redes sociais. Uma parada, um gole de água aí, né, Guilherme, para passar aqui o Opa, sabor do panetone, do chocolate. A gente volta em seguida com mais assuntos. Até já. perfeito. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Estamos de volta, pessoal, aqui pela UTV, a TV da internet e também pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube. Este é o programa Gente que Fala, no ar até 1h da tarde. Hoje o nosso convidado, Guilherme Brito, sócio da Think Results e também da padaria Santa Marcelina, dando dicas para a gente nessa ceia de Natal, Natal que já está chegando, e também para a ceia do Ano Novo, para o Réveillon. Guilherme, vamos aqui para a parte mais polêmica de toda essa história. Depois de um ano de polarização política, a gente tem a polarização do arroz com as passas, do arroz com as amêndoas. O que é que sai mais aí na Santa Marcelina? As pessoas só querem o arroz ou querem tudo junto e misturado?
Desculpa, cortou, Mauro, aqui para mim. Então, depois dessa polarização política Polariza- de 2022, tem a polarização do arroz com passas, com amêndoas ou não, né? O que as pessoas preferem mais? Agora, agora eu peço trégua para as pessoas, deixe pelo menos o arroz com passa em paz. Não, o que o pessoal gosta mesmo gosta de um arroz incrementado, né? Seja com passa, seja com O arroz normal fica para nozes, o dia a dia, né? fica para o dia a dia. O pessoal gosta, o pessoal reclama, o pessoal gosta. Passas brancas, passas aí a uva passa tradicional, com uma maçã, com umas amêndoas, fica diferenciado, né? Então o pessoal briga, mas gosta de. É que nem na política, o pessoal briga, mas gosta dos dois lados. Agora, isso tem a ver com o paladar não favorável ao agridoce, porque isso é um agridoce, você incluiu uma maçã, enfim. Sim. Uhum. É esse, Sim. o motivo da briga é esse. Não, não gosto do É isso. agridoce. Se ou é salgado ou é É, doce. veja só, tem algumas questões, tem a questão da textura. Tem gente que quando come ali não gosta daquela textura da uva passa, da maçã naquele momento. Tem a questão do agridoce, tem gente que não gosta de misturar. Eu acho uma delícia misturar o doce com o salgado. Isso é o gosto e a data, né? Mas aí faz parte do tradicionalismo, faz parte da avó pôr, enfim. A bisavó já punha, a avó põe, a mãe vai pôr e por aí vai. Mas faz parte do... Tem gente que não gosta da textura, né? De morder ali o arroz e sentir a... Então, esse é gosto, né? E deixa de lado, separa ali e deixa de lado. Mas dá um gosto também, um saborzinho no arroz, né? Não deixa só aquele arroz branco, aquela coisa, né? Ou eu gosto muito de ter o arroz e ali por cima você ter nozes com amêndoas picadas, né? Fica uma coisa, um prato bonito e fica gostoso, né? E Outra saudável, porque coisa. quando você É. mistura essas coisas, né? Por exemplo, o pessoal fitness, você tem aí você tem aí uma semente, você tem ali uma coisa mais saudável também, né? Outra coisa que dá debate também, Guilherme, é a maionese, né? Maionese tem gente que não quer maçã de jeito nenhum. O que se pede mais aí na Santa Marcelina na encomenda da maionese? Aí a maionese, então, porque você vai ter a maionese tradicional, que aí você só vai pôr os legumes, e aí você tem a outra que vamos dizer assim, você tem o salpicão, que é maionese, frango e leva maçã, né? E aí você faz é que aqui nós podemos ainda perguntar, né? Você quer com ou sem você quer com ou sem Com ou sem maçã? maçã? Ou você quer pôr maçã, não quer? Enfim, você, por exemplo, quer uma salada, que a gente chama, sai muito aqui, uma salada russa, que é a maionese, com legumes ali, e a pessoa pode escolher. Então, aqui a pessoa ainda pode escolher o que vai, o que não vai. Às vezes, quando vai para casa, aquilo já está escolhido, né? Então, na hora de servir também dá para ter esse critério. Você pode colocar lá o arroz Sim, com passas e o arroz sem. Você pode colocar lá o salpicão com maçã ou não, né? sim. Você pode ter ali uma maionese com açafrão, mais incrementada, tem outra mais simples, para quem não é favorável, né? E aí vai de conhecer o seu público, né? Conhecer a sua família, conhecer seus amigos, os gostos de cada um, né? É por isso que é importante no Natal você ter convivido bem com as pessoas, né? Para saber os gostos de cada um, ter um bom relacionamento, né? Porque senão o cara vai falar assim, ele pôs a maçã de propósito. Ele sabe, ele sabe que eu não gosto. Outro debate em relação à sobremesa. Por exemplo, Sim. o pudim de leite condensado. Tem gente que gosta com as ameixas, aí você joga a calda das ameixas por cima do pudim. Tem gente, não, eu quero o leite condensado ali, o açúcar, o gosto do açúcar e tal. Também, o que é que sai mais? Aí a gente aqui, o pudim, o nosso tradicional é só a calda do pudim mesmo. Aí é só o pudim. Aí nós vamos ter o manjar, que aí tem a ameixa, tudo, mas o pudim nosso é tradicional. Aí só se pedir que a gente coloca a ameixa, né? Mas o nosso é tradicional. E aí a gente tem muitos os bolos, né? A gente tem muita sobremesa gelada. Tem o bolo, nosso carro-chefe aqui é o bolo Santa Norê, que é uma massa folhada com creme chantilly, e ele vai por cima uma tela
de caramelo e carolinas caramelizadas. Esse é o nosso carro-chefe. Aí tem a torta holandesa, tem aí, uma mais refrescante, você tem a torta de maçã, a torta de morango, tem a de frutas, então você tem as sobremesas mais geladas para esse dia. Agora, tem o Santanore, que é o nosso carro-chefe, né? Você fala carro-chefe, o Santalorê, porque é um bolo do ano inteiro, está sempre presente, Não, é um ou bolo é do ano específico para o inteiro. Natal? Não, é do ano inteiro, só que é o nosso que mais sai, inclusive no Natal. Isso aí mas ele é um bolo do ano inteiro, mas no Natal, pela apresentação, que é muito bonito, ele se torna um au concurso aí para o dia, né? Mas tem a torta holandesa, tem de morango, tem os bolos tradicionais, mas aí sempre vai uma torta diferente, né? Prestigia uma sobremesa diferente. Será que dá para E evitar? a rabanada, né? E a Sim. rabanada, a tradicional rabanada, porque a gente vende os dois. A gente vende o pão para a rabanada, que é um pão especial, feito exclusivamente para fazer rabanada. Então, muitas vezes as pessoas vinham atrás de um pão amanhecido, né? Ficam esperando o pão amanhecer. Então, a gente já faz um pão já do tamanho ideal para a rabanada, que a dona de casa ou o dono ou quem vai fazer corta ele, já passa ali na sua receita, né? E a gente faz a própria rabanada aqui também para o dia, né? Porque ela também faz uma certa sujeirinha, né? Que você frita ela, tem de fazer 2 caldas para passar ela no leite, nos ovos. Aí tem gente que não passa no leite, só passa no ovo, enfim, cada um tem sua receita. Frita, depois vai para uma calda de um mel, põe o açúcar e a canela, enfim, aí cada um vai fazendo da sua moda, né? Ainda no campo da sobremesa, Guilherme Brito, o que é melhor? Vamos dar risada agora. O que é melhor? Suprimir o pavê ou não convidar o tio do pavê? Porque o tio do pavê vai vir com aquela piada sem graça, é pavê ou é para comer? Então, para evitar, enfim, é melhor não ter a sobremesa ou é melhor não ter o tio? Não, tem de ter os dois, tem de ter os dois. É bom. Isso sempre vai ter, né? Se não tiver o tio, alguém vai limpar essa piada, né? É para ver ou é para comer? Você já até espera, né? Você já sabe que vai ter um que vai... que se não for aquele tio, alguém vai falar, né? E o pavê é uma delícia. É uma sobremesa simples e maravilhosa, né? Tem de ter os dois, tem de ter os dois. Senão a gente, quando cresce, não tem o que falar. Lembra o meu tio tal? Ele só falava isso. Que eu esqueci um ponto aqui. Deixa eu voltar para a maionese. O preparo da maionese é importante por conta dos ovos, né? E a gente sabe do risco da salmonela e tudo. É possível fazer uma maionese com textura, com liga e tudo, com ovos pasteurizados? Sim, nós aqui preferimos sempre usar já a maionese já industrializada, que aí você elimina esse risco, né? Agora, quem quer fazer precisa tomar muito cuidado, e aí pode usar o ovo já industrializado, que já tem isso, e aí vai ter e fazer a receita certinha, né? Para ter a cremosidade e tudo. Nós preferimos usar já a industrializada, que é para não ter risco para zerar isso, né? Mas quem for fazer em casa, atenção, pode usar esses ovos que agora você já tem a clara, já tem a gema, tudo separado, já tem até o ovo em pó. Então você pode usar, só que vai ter de fazer, às vezes vai ter de fazer mais de uma receita até acertar o ponto direitinho. E o armazenamento, né? O pré-acondicionamento, porque a geladeira vai lotar e a geladeira vai exigir temperatura que pode não ter para manter a condição da maionese. Vai ter bebidas sendo geladas. Tem gente que não tem uma cervejeira, por exemplo. Vai colocar tudo junto lá, isso vai exigir da geladeira, né? Assim, não adianta a geladeira estar no -10. Se ela estiver lotada, são muitos alimentos recebendo aquele frio. Então, ela não vai estar -10 nunca. Ela vai estar ali a 0 graus, a -1. Ela vai cair o aproveitamento dela.
É por isso que a gente fala assim, faça sempre a comida fresca, próximo ali de você comer, tenha espaço para guardar tudo, né? E você me fez agora você me fez lembrar uma coisa. A gente bebe cerveja ou bebe vinho no dia? Boa No dia de pergunta. É outra polarização aí. vamos beber cerveja ou vamos beber vinho? A gente precisa escolher. Então, cerveja, vinho, vinho branco ou vinho tinto? Seco, semisseco, suave, doce, né? Tem opção para todos os Mas gostos mas o que manda a tradição, cerveja ou vinho? tradicionalmente é o É o vinho, vinho. né? É o vinho. Aí a gente pode falar uma coisa, Mauro, que a gente às vezes olha a fartura que é a nossa alimentação, a fartura que é a nossa cultura. Hoje a gente pode dizer que está ao alcance de todo mundo, um pouco mais, um pouco menos, mas a gente tem tudo isso e dá para fazer alguma coisa para brincar, para comemorar o dia, né? Isso a gente sempre é uma coisa muito saudável. Você vê, a gente pode estar falando de alimentos até para algumas pessoas que estejam nos vendo, que são fora da nossa realidade, mas dá para a pessoa brincar e pensar, pô, vou fazer isso com arroz, eu vou brincar com a cerveja, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. Então é uma fartura da nossa alimentação, né? Agora vamos falar também sobre os menos favorecidos, né? Aqueles que não têm, de Sim, fato, sim, condição de fazer uma ceia, sim. como diz, né? Como se manda Figurino. no figurino, né? Evidentemente, o importante é ter saúde, o importante é estar com as famílias, com as pessoas que a Sim, gente sim. ama e sempre esperançoso por dias melhores, né? E às vezes entra uma alimentação absolutamente igual à do dia a dia, porque o importante é estar lá reunido, né? E existe um trabalho da Santa Marcelina para isso, para aqueles que não vão ter realmente a condição de comprar o que é mais caro Sim. e, e não passar em branco Eu, o Natal. sim, a gente tem um trabalho ao ano sempre ajudando. A gente aqui faz uma parte dos nossos panetones a gente distribui para algumas assistências sociais que a gente conhece aqui. Então tem um trabalho de tentar levar nessa data um pouco de alegria, né? E eu acho que até aproveitando a sua audiência, a audiência do programa, eu acho que isso é muito importante a gente ter isso no nosso coração, porque a gente, graças a Deus, podemos ter como a gente brincou aqui, que o figurino manda, né? Mas existe uma realidade que a pessoa não tem nem o do dia a dia. Isso é uma verdade, né? E tem muita gente fazendo um trabalho bonito. Então, eu acho que o Natal não é além dessa gente estar aqui, lógico, no momento de aí há poucos dias do Natal, mas a gente tem de olhar para essas pessoas, né? Às vezes um gesto bonito e até a gente falou um pouquinho da polarização, é levar um pouquinho disso, às vezes comprar 2 perus e falar, não, esse aqui eu vou levar com aquele meu amigo, com aquele meu parente que eu briguei o ano todo. Vamos Né? aqui na paróquia, vamos aqui no tal lugar, vamos entregar para vocês fazerem para as pessoas, né? Então a gente assim, silenciosamente, a gente distribui os panetones assim para algumas igrejas aqui do entorno que a gente sabe que chega na mão dessas pessoas menos afortunadas, né? Que também estão esperançosas que o presente dela seja uma oportunidade de vida, um emprego. Então, eu acho que é importante, assim, sabe, aproveitando até, me desculpa que a gente fica emocionado porque está perto do Sim. Natal, então a gente realmente, eu acho que esse é o espírito, né? Você tocou aqui, eu falei, puxa, acho que o espírito é esse, a gente poder levar para E essas que pessoas também, a né? gente se emociona e que, infelizmente, essa condição acaba surgindo só no Natal. É o chamado espírito natalino, e que não Sim, deveria sim, ser só nessa época, deveria ser o ano sim, sim, inteiro. E, sim. infelizmente, no dia 26 de dezembro, a gente vê que é tudo igual. Muitas vezes a gente vê que é tudo igual, né? Exato. Então, a A gente gente precisa lê, aproveitar esse momento para reflexão, para olhar sim, para trás e ver que a situação real é bem sim, diferente para muitas sim. pessoas, né? E tudo, né? Eu acho que tá na hora do ser humano se desarmar, pegar esse espírito natalino ou o espírito que seja da sua data festiva, da sua religião. Nós estamos falando aqui do Natal, que é
a nossa data, e tornar isso como uma regra, né? E não como a exceção para o momento, né? Você vê, o espírito natalino, ele pega de uma forma, né? Ele une as pessoas de uma forma que você não precisa ser cristão para comemorar o Natal. A gente tem várias religiões esse lado aqui do brasileiro, né? De uma coisa ecumênica, né? Então, pessoas de religiões diferentes que não professam a mesma fé, mas estão lá imbuídos daquele momento de felicidade para poder se confraternizar, né? Isso é muito importante. Sem dúvida. E a gente aí pegar esse espírito e levar para o ano novo, tornar ele um ano sempre natalino, né? Se tornar um ano de 2023 natalino, né? Guilherme Brito, eu queria que você falasse agora da Santa Marcelina, é uma das padarias mais conceituadas, já com décadas de tradição em São Paulo. Como é que ela nasce, como é que é a história, como é que ela chega aos dias atuais e se transformou, né, nessa marca, é uma marca, né, entre as panificadoras. Não, a gente que agradece, a gente primeiro tem que agradecer a todos os nossos colaboradores, os clientes que participam disso. Nós já estamos aqui há 45 anos, aqui no Alto da Boa Vista, né? Foi fundada pelo meu pai, meus tios, enfim, os sócios ali. E começou ali com a força dos imigrantes, né? Os imigrantes portugueses que vieram para cá para trabalhar, para ganhar a vida, porque a Europa não era o que é hoje, né? Ali há 60 anos atrás, meu pai já faz 60... Meu pai tem mais tempo de Brasil do que tempo de Portugal. Ele tem praticamente quase 70 anos de Brasil. Então, ele é mais brasileiro do que português. E vieram para cá nesse intuito, né, de trabalhar, de vencer. E aí surgiu na Santa Marcelina, aqui no Alto da Boa Vista, há 45 anos, oferecendo esse carinho, esse amor pela panificação, pelas pessoas, né? E aí fomos caminhando. Hoje temos aqui a padaria, temos o restaurante e pizzaria ao lado, né? Sempre oferecendo aqui no alto, através do Alto da Boa Vista, os produtos para as famílias de São Paulo. E foi uma crescente, né? Eu acho que foi um reconhecimento do trabalho deles, essa marca, essa responsabilidade para nós, né? E hoje são quantas lojas? Hoje só estamos aqui no Alto da Boa Vista, né, com a padaria, e ao lado com o restaurante, com a pizzaria. Só estamos aqui. Chegamos a ser 5 lojas, mas aí ficamos só aqui no Alto da Boa Vista, onde é o xodó do meu pai aqui, onde tem um carinho. Ele recebe o carinho das pessoas e distribui carinho aqui. Tem mais... houve esse match aí, essa identificação maior. Eu me lembro aí da construção da padaria nos anos 80, na Avenida Vereador José Diniz. Era um terreno vazio totalmente e ali brotou, né? A potência que é a Santa Marcelina e outros negócios aí, né, do Alto da Boa Vista, que é um bairro bastante estruturado e nobre da região sul de São Paulo. Sim, você vê como é que é a história, né? Aqui, Santo Amaro era uma cidade. Nós tínhamos aqui o bonde que ligava Santo Amaro ao centro da cidade, até aí os botinas amarelas, surgiu daí o termo, né? Santo Amaro é 2 anos mais velho que a cidade de São Paulo, né? Depois foi incorporado aqui para a cidade de São Paulo, e aí a gente teve a felicidade, aí a visão deles de olhar aqui, era um brejo, né? Era um terreno vazio, um brejo, vamos dizer assim. E aí surgiu aqui, nós aqui, depois foi crescendo. Hoje aqui, todo o Alto da Boa Vista, Santo Amaro, isso aqui é uma imensidão de... Até você aí da sua vista, aí, do seu fundo, nós estamos aí atrás, atrás aí da Ponte Estaiada. Exatamente. E aí a gente teve a felicidade de estar aqui colocado. E na Avenida Vereador José Diniz, eu vou tentar recuperar. O vereador José Diniz, acho que foi um farmacêutico, ele tinha uma farmácia nessa avenida. Exatamente, ele foi um farmacêutico que teve projeção política, chegou a ocupar cargos de vereança, de lutar aqui para o bairro, e aí dá o nome a essa nossa avenida aqui, a Vereador José Diniz. Uma padaria, ela, não sei se hoje ainda se usa o termo panificadora, se padaria é algo mais mercadologicamente mais sofisticado, enfim,
ela tem que ter um perfil português ou não necessariamente? A gente lembra das padarias antigas, você tinha lá o português no caixa com a caneta atrás da orelha. Não é isso? Não, isso mudou. Hoje, quando se quer ser a panificadora, né, é um termo mais nobre, né? Mas é a padaria do bairro, do seu Manuel, do seu Joaquim. Às vezes ela tem o nome Santa Marcelina, mas é a panificadora é a padaria do seu Amaral. Onde você vai? Eu vou na padaria do seu Amaral. Ah, mas é a Santa Marcelina, então existe essa personificação, essa coisa, personificação à pessoa, né? Porque, diferente de muitos outros comércios, o da alimentação traz isso, né? Onde você vai? Vou na padaria do seu Amaral. Onde você está? Estou com o seu Amaral. Enfim, tem essa. Mas hoje a padaria em si não tem tanto essa figura da colônia portuguesa, né? Essa coisa de ter o seu Manuel, o seu Joaquim ali, né? Hoje se tornou um negócio, inclusive as que são de portugueses, já tem essa coisa mais comercial também, né? De você ter aí, você vai atender ao gosto do seu cliente, do seu público, né? Então você tem esse mercado se abrindo, e aí tem muita gente. Agora, existem coisas que são da padaria, né? Que você precisa ter um pouquinho da veia ou ter gente de padaria, como a gente brinca no dia a dia, ter gente de padaria ou ser de padaria para aguentar o ritmo do trabalho, né? Que aí é outra história. Por falar em ritmo de trabalho, você precisou contratar mais pessoal para esse fim de ano conseguir atender a demanda? Não, esse ano agora nós estamos nos rescaldos ainda da pandemia. A gente está usando o público, os funcionários que a gente tem, motivando eles, até podendo oferecer mais, porque acho que está todo mundo ainda se recuperando, né? Agora, no restaurante, eu já tive de contratar mais gente. Sim. E é de forma temporária ou você acredita que eles possam ser aproveitados? Definitivo. É porque na padaria, o que aconteceu também, até para explicar, a gente não teve uma perda significativa de pessoas durante a pandemia, né? Então, a gente conseguiu segurar praticamente todo mundo. Então, você não está contratando? Não, também a gente não contratou porque a gente segurou a grande maioria dos nossos funcionários, né? Então, você não teve e graças a Deus a gente não teve essa perda da pandemia. Mas no restaurante, onde o impacto foi maior, agora a gente já está contratando e de forma definitiva. Guilherme Brito, a gente já vai encerrar, o tempo do programa chegando ao final. Pois é, e a gente ficou nesse horário do almoço aqui falando em ceia, meu Deus do céu. Opa, corram para cá que estamos abertos. Bom. A sua mensagem final, sua mensagem de Natal, de Ano Novo e de fechamento aqui desse 2022. Eu só quero deixar um detalhezinho, a gente falou de Natal, eu quero falar uma coisinha de Réveillon que eu aprendi em casa. Pode falar. Que é importante. É uma brincadeira até. A gente no Ano Novo, na virada do Ano Novo, não comam aves, porque elas ciscam para trás. Você tem de comer coisas que vão para frente, né? Então, tudo que cisca para trás, você não come. Você tem de comer, por exemplo, o porco, né? Ele faz com o focinho, faz para frente, né? Então, você pode comer carne de porco. Tudo que cisca aves, você não come no Ano Novo. Ela cisca para trás. É coisas da minha avó. Ou seja, o soborô do peru e do frango, do chester, enfim, é só para o dia 26. Não quero empurrar para o dia 31. Vai dar, não vai ser legal. Mas eu acho assim, acho que eu quero agradecer a você, Mauro, a todos do programa Gente que Fala, pelo carinho durante esse ano todo, a todos que têm nos ouvido. E eu acho que assim, contem com a gente aqui, a Santa Marcelina está à disposição para a sua ceia de Natal. E eu acho que, além disso, a gente tem de transformar esse Natal numa data permanente para todos os dias da nossa vida, não deixar esse sentimento arrefecer, porque não só o nosso próximo, mas nós mesmos precisamos desse calor humano e desse calor que vem no Natal. Então, acho que fica aí essa mensagem aí. E quero agradecer você e a todos pelo carinho de sempre. Está dada a mensagem. Empresário Guilherme Brito, sócio da Think Results e da padaria Santa Marcelina. Guilherme, muito obrigado pela colaboração com a gente ao longo desse ano todo de 2022, que estejamos juntos em 2023, sempre aí com as suas informações, com as suas orientações.
tanto em relação aos assuntos aí da Santa Marcelina, quanto aos assuntos relacionados ao empreendedorismo, que tantas vezes nós tratamos aqui, e que é um momento importante para o Brasil, né? Pensar na questão do empreendedorismo, que é o caminho para o crescimento, é o caminho para a evolução, e é o que o Brasil está precisando nesse momento agora. Muito obrigado, e a gente vai se falar bastante agora em 2023. Guilherme Brito, um abraço. O programa Gente que Fala é realização da ABCom. Sérgio Oliveira, na técnica da UltiVie. Obrigado, Sérgio, pelos trabalhos. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, jornalista Alberto Luchetti, na direção-geral da UltiVie, e você do outro lado, espectador, internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência, a gente volta a se falar amanhã a partir do meio-dia aqui pelo UltiVie e também pelas redes sociais. Abraço, tchau, até amanhã.